Estou falando de abraçar uma causa. Tem tanta gente que abraça a causa, salvem as baleias, salvem os índios, salve rainha. E aqui a gente tem uma causa, meu irmão, que é salvar vidas. Se você parar um dia e quiser falar para você, pastor, qual que é a visão da igreja? A visão da igreja é salvar todas as pessoas. Todas. Como assim, pastor? Todas? Todas. Não importa o gênero, não importa a cor, não importa a classe social, não importa nada. É salvar todas as pessoas. Porque Jesus morreu por todos. Todos. Então, o nosso desejo aqui é que você entenda isso, entenda que é uma honra fazer parte dessa família. Lá em Salmos 68, versículo 6, diz assim: Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Olha que texto poderoso, meu irmão. Como Salmos é algo espetacular. Deus dá um lar aos solitários. Talvez você entrou aqui hoje e você se sinta só. Mas aqui o texto diz que Deus, ele dá um lar para você. Deus, talvez você entrou aqui preso em situações, mas o texto diz que Deus liberta você para a prosperidade. E essa prosperidade não é só uma prosperidade financeira. Estou falando de uma prosperidade de vida, de ser feliz. Só que aquele que é rebelde, porque o rebelde é aquele que não quer ter o sentimento de pertencimento. Olhe para o rebelde que está do teu lado agora. Né? Eu espero que ele tenha dito que, mas eu não sou rebelde. Tirando a Deise, que eu entendo que é fã, né? Eu quero que você olhe para ele e diga agora: seja bem-vindo à sua casa. Seja bem-vindo à sua casa. Aí agora sim você vai pegar o seu celular. Você vai fazer um momento selfie com ele, vai passar a mão no ombro, vai fazer aí uma pose bem bonita. E você vai postar no Instagram marcando a igreja com a hashtag Domingo na Zoe. Você lembra que tinha antigamente, os mais antigos vão lembrar do Domingo no Parque? Não, os mais antigos lembram. Aqui, meu irmão, é Domingo na Zoe. Então pega aí seu celular. Vem cá, Daniel. Nós vamos tirar um selfie. Vem aqui, Daniel. O culto vai parar enquanto o Daniel não vir aqui. Não, vamos tirar a nossa selfie aqui. Tete, você quer ser da mídia e não quer participar? Agora tira você que eu estou tremendo. Vai. Gente, ele está tímido, peraí. Ninguém sabe o que ele estava fazendo lá, né? Meu irmão, tirou? Hashtag Domingo na Zoe. Posta nas redes sociais. Seja bem-vindo à sua casa. Que eu quero que é isso que você entendeu. A gente vai nos eventos de família e as pessoas adoram tirar foto. Poxa, você está aqui, tirou uma foto comigo. E eu quero que você entenda, meu irmão, que aqui a igreja, ela é sim um ambiente familiar. A igreja precisa entender que nós estamos aqui, e isso vai muito além de uma instituição, vai muito além de um prédio, vai muito além de uma questão de espiritualidade. A igreja, ela é família, ela tem que ser família. Eu não consigo ver Jesus edificando uma coisa diferente disso. Jesus nunca veio edificar religiosidade, Jesus nunca veio edificar uma placa que fica bonita lá fora, não. Jesus veio edificar uma família. Uma família. E como uma família, meu irmão, essa igreja, ela é uma casa de uma família. Quando nós nos reunimos aqui, nós não estamos nos reunindo em família. E é uma honra estar aqui. Por isso que, desculpa aqui talvez o que eu diga, mas para alguns ainda é um peso. Porque não consegue ainda entender a igreja como família. Aí você fala assim, pastor, mas a igreja tem muito problema.
Tem, meu irmão, como a sua família também tem. E provavelmente uma das causas do problema da sua família é você. E aqui também, muitas vezes, o problema somos nós mesmos. Mas aqui não é o lugar de gente perfeitas. Não é. E também não somos perfeitos. Por que nós não somos perfeitos? Porque ninguém é igual a ninguém. Aí tem aquela famosa frase, se um dia você encontrar uma igreja perfeita, nunca entre nela, para que você não venha estragá-la. Porque a igreja é a reunião dos imperfeitos. Todos nós somos imperfeitos, mas somos família. Somos família. Vamos, às vezes, não nos entender, mas somos família. Meu irmão, Deus faz com que o solitário viva em família. E não somente frequente o culto de domingo. E aí eu vou ainda além, nós somos uma igreja em células. Que é exatamente porque nós valorizamos o estar junto, o pertencimento. É você pertencer a uma célula, é você pertencer a um grupo de pessoas, é você pertencer a uma família. E esse chamamento, a esse pertencimento, ele é para todos. Eu tenho certeza que alguma vez você já passou por alguma situação de alguém te chamar para ir a algum lugar e você falar, eu não vou porque eu não tenho dinheiro. Não é isso? E aí, se essa pessoa ela for sua amiga, o que ela fala? Vamos, que eu pago para você. E aqui, olha que interessante, a gente está chamando você para ser família. E talvez você vai falar assim, mas eu não tenho ainda condições, eu ainda não estou pronto, eu ainda acho que não é a hora, eu ainda estou cheio de carrapatos, de doenças, de problemas na minha vida então, eu ainda não estou pronto para pagar esse preço. Eu não tenho esse dinheiro para pagar esse preço. Mas eu quero que você entenda que o seu melhor amigo já pagou o preço para que você hoje pertença a essa família. Jesus já fez isso por você. Diga isso para quem está do teu lado. Jesus fez isso por você. Ele está falando assim, ó, vamos, venha pertencer a algo. Venha pertencer a essa família. Venha ser incluso a essa família e fica tranquilo, porque o que tinha que ser pago, já foi pago. Mas o que eu preciso fazer? Só vir. Só vir. É só querer participar, porque o seu melhor amigo já pagou isso por você. E o grande ponto, meu irmão, na verdade, é que mesmo assim, alguns ainda decidem viver fora desse ambiente familiar. Eu conheço N pessoas, meu irmão. E alguns às vezes me procuram e falam assim, pastor, sabe qual é a diferença da igreja grande para a igreja pequena? Eu não vejo nenhuma, porque o Deus é o mesmo. Agora, se você quiser falar de estrutura, a única coisa que eu vejo, talvez de uma diferença muito clara, é a questão da proximidade e do pertencimento. Porque na igreja menor você tem essa facilidade de se sentir incluso, de se sentir parte, do que numa igreja maior. Não que na igreja maior não tenha e não é nenhuma crítica a uma igreja maior, porque todos querem e desejam crescer. Mas que a gente cresça com esse sentimento. E o muito maior do que uma igreja grande é uma família grande. É um sentimento de pertencer grande. Então o acolhimento ele é diferente, né, Fê? Que a gente sabe talvez o nome de todo mundo, conheça todo mundo, alguns até mais conhecem talvez a preferência de um time de futebol, o que gosta de comer ou não. Por exemplo, olha o que eu tive que ouvir ontem, que absurdo. Nós vamos voltar com a cantina aqui, projeto cantina. Você vai pedir na semana, e aí vão preparar, e no domingo você só retira para você ir para o seu almoço depois do culto, ó, tranquilo, mediante o pagamento. Deixaram isso bem claro para mim. Aí falaram assim, pastor, mas e aí o cardápio? Vai ter pimentão recheado. Já querem começar um negócio errado, gente. Forças malignas agindo já desde já. Quero que vocês orem, jejuem comigo. Não, mas eu até brincadeiras à parte, falei, amém.
E tem quem gosta, meu irmão. E família é isso. Uns gostam de algumas coisas, outros não. Eu, com certeza, esse dia, vou pedir iFood. Né? Porque para mim o pior alimento ainda da face da terra ainda é o pimentão. É o pimentão. Foi feito do lado de lá. Mas tudo bem, é o meu gosto. Mas eu gosto, por exemplo, de língua de boi. Eu gosto de fígado de galinha. Eu gosto de moela. Aí vem criticar o pimentão. Vocês estão entendendo? Somos pessoas diferentes. Temos gostos diferentes. Mas tem uma coisa, meu irmão, aqui que a gente não pode ter diferente. É a mesma visão. E a visão é essa visão família, pertencimento, que a salvação é para todos. Isso, amiguinho, a gente não pode ter dúvida. A gente vai discordar de um monte de coisa. Você pode discordar de mim de um monte de coisa. Mas a nossa visão, ela precisa ser clara. Ela precisa ser uma só. Qual que é a visão da Zoe? Salvar todas as pessoas. Somos igreja família. Trazer pessoas ao pertencimento. Não que elas só frequentem, mas que elas pertençam a Zoe. Abraçam a causa da Zoe. Defendam da Zoe. Tanto que, se você olhar minha rede social, né, o Fê até fala isso, que mudou o dele porque eu tinha mudado o meu, né? Porque a minha rede social acho que está como Alberto Silva, agora eu nem lembro, mas ponto Zoe. Eu lembro do ponto Zoe, que é como se fosse o meu sobrenome. Fala de quem eu sou. Então eu defendo essa família aonde quer que vá, onde quer que eu esteja. Da onde você é? Eu sou da Zoe. Faço parte da Zoe. Eu tenho uma família chamada Zoe. Eu sou muito feliz com aquilo que eu vivo lá. Agora, meu irmão, dentro de um ambiente, é óbvio, tem pessoas que têm esse sentimento de pertencimento e outras que não. E aí eu quero dar 2 exemplos aqui para vocês. João e Judas. João é aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus. João 13, 23 diz assim: Ora, ali estava conchegando a Jesus um dos seus discípulos a quem ele amava. E esse fez Simão, Pedro, sinal dizendo: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Sabe, João, ele escolheu ouvir aquilo que batia no coração de Jesus. Que quando a gente para ouvir o coração de alguém, a gente quer pertencer à vida desse alguém. Quando a gente para ouvir as suas necessidades, aquilo que te aflige, os seus medos, as suas preocupações, quando alguém sai da sua casa para ir até a sua, numa noite fria ou numa noite muito quente, como foram esses dias, para fazer uma célula, para se dedicar um tempo a você, ele quer saber aquilo que está no seu coração, ele quer pertencer à sua família. Então tem aqueles que querem pertencer, querem conhecer o coração do Pai, querem conhecer a visão da igreja. Eu falei isso essa semana com o Amiguini. Quer conhecer o seu pastor, Amiguini? Ande perto dele. Conheça o seu coração. Falei isso para você essa semana. Se você quer conhecer o seu pastor, conheça o coração dele. Porque somente conhecendo o coração do seu pastor, meu irmão, você vai saber se você quer pertencer ou não. Se essa visão se encaixa para você ou não. Aí você fala assim: mas olha que interessante isso. Mas eu sou liderado pela Edna. Mas o coração da Edna é alinhado com o coração do pastor? Que é alinhado com o coração da igreja? Os nossos corações têm que ter a mesma visão. Discordamos de um monte de coisa. Talvez se sentarmos para conversar, eu e o Roberto, vamos discordar de um monte de coisa. Eu e o Dani, todo timidozinho. Para que adianta ter um cabelo bonito, arrumar o cabelo, chega aqui, sou tímido. Sei, tímido que você é, viu? Depois eu converso. Meu irmão, mas o alinhamento é aqui.
É um alinhamento de visão que vem daqui. Senão a gente vai ser como Judas. E eu vou explicar para você, porque Judas, lá em João 13, 26, 30, é aquele que se levantou da mesa para trair Jesus. Judas preferiu sair ao invés de cumprir o destino que tinha para a vida dele. Com Jesus. Ou seja, ele andou com Jesus, mas ele não conheceu o coração de Jesus. De fato, ele não conheceu o coração de Jesus. Ele até andou junto. Ele até sentou na mesa. Mas o coração dele nunca se converteu ao coração do Pai. E quando eu falo de se converter, eu estou falando de novo, alinhamento de visão. O coração de Judas não se alinhou ao coração de Jesus para o propósito. Se alinhou para aquilo que ele tinha desejo de fazer. E aí o pior de tudo, né? Ele ainda traz Jesus com um beijo. Mostra um pouco de proximidade. Mas nem toda a proximidade significa pertencimento. Tem gente que pode falar assim, mas eu participo de tudo. Eu faço tudo. Eu toco, eu canto, eu pulo, eu danço, eu faço célula, eu lidero célula. Eu estou fazendo tudo. Mas não tem esse sentimento de pertencimento. Só participa. E aí as motivações do coração dessa pessoa, eu não posso te dizer. De Judas, era dinheiro, não é isso que se diz? Eu não posso dizer a motivação dos nossos... Do meu coração eu posso, do seu? Não, mas você conhece a motivação do seu coração. Porque não adianta eu falar, eu faço, eu participo, mas eu não defendo, eu não compro a causa, eu não me dou, eu não me entrego, eu não dou aquele um pouco a mais. Eu não consigo vencer o meu eu. Porque tem dia que aqui a gente vai ter que vencer o nosso cansaço, o nosso eu, a nossa indisposição, a nossa dor de garganta. Tem hora que a gente tem que vencer essas coisas. Por quê? Porque há um alinhamento com um propósito. E esse alinhamento com esse propósito fez eu pertencer a algo. E se eu pertenço a algo, eu preciso estar lá. Eu tenho que estar lá. Senão eu estou fora de um propósito. Aí, essa semana eu vi, pastor, mas como que eu tenho certeza que eu sou chamado? E a grande dúvida das pessoas, será que eu sou chamado ou não para isso? Irmão, ser chamado nada mais é do que, é igual o seu telefone quando toca. Por que seu telefone toca? Qual que é a função do seu telefone? Atender quando alguém te procura. Você pode jogar Candy Crush, atualizar a foto do Instagram, mas o seu telefone, ele tem uma função, que é atender quando alguém te chama. Como que eu tenho certeza do meu chamado? É quando eu tenho certeza que Deus está me chamando para fazer algo para Ele. Não tem uma outra forma. É como se fosse o meu telefone tocando. Se o meu telefone está tocando, alguém está me chamando. Então Deus está me chamando, eu vou atender o telefone. E vou falar, opa, agora eu entendi o meu chamado. E o chamado dele nada mais é que você pertença a algo. E esse algo se chama família. E essa família, ela é uma família universal. De novo, não estou falando de placa, estou falando de uma igreja agora, nesse sentido, uma igreja maior. Estou falando de reino. Ele chama você a ser participante do reino. E aí, quando ele te chama, ele te dá uma missão bem clara, que essa missão é para todos. Ide, pregar o evangelho para todos. Diga todos. Todos. Qual que é a visão da Zoe? Salvar todos. É alinhado ao coração do Pai, meu irmão. É alinhado ao coração do Pai. Nossa visão, a nossa missão é presa naquilo que Deus colocou no nosso coração. Então tem esse alinhamento, porque eu não quero só ser um Judas que a hora que eu achar que aquilo não dá mais, eu paro de fazer. Porque toda vez que você para de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, você é Judas levantando da mesa. E por que você não vai fazer? Porque eu não quero.
Mas quem te chamou? Eu aceito escutar o seu eu não quero, sem problema nenhum. Mas não foi Deus que te chamou? Não foi Deus que te chamou ao pertencimento? Não foi Deus que te chamou a esse envolvimento de família? A fazer parte disso aqui, meu irmão, é se alegrar com as coisas que... Eu vou te dar uma coisa bem simples. Ontem nós organizamos aqui eu não sei nem como chamar esse cantinho aqui. E a gente ficou feliz com isso, cara. Conseguimos organizar a antessala, a cantina. E virou quase um depósito. Então a gente se alegra com as pequenas coisas. Por quê? Porque há um pertencimento. Então eu estou chamando você a isso, meu irmão, a pertencer. Sabe, tem uma frase que diz que não tem como você querer intimidade se você não firmar alianças. Não tem como eu querer intimidade do Pai se eu não firmar alianças com Ele. A aliança fala de compromisso. E toda hora que você... Eu tenho quase certeza disso, que todo casal, quando fala de casar, uma das coisas que ele coloca na lista é o quê? Aliança. Eu lembro que logo quando eu comecei a namorar com a Cláudia, a primeira coisa que ela me pediu foi a aliança. Sentimento de posse, né? Não, tem que ter uma aliança. Meu sonho sempre foi ter uma aliança. Tem os seus motivos. Aí, o amigão aqui, o que fez para fazer aquela média, né? Fui lá na Casa das Alianças. Foi Casa das Alianças a primeira? Deixa abafar esse detalhe e deixa para lá. Que muitas vezes eu fui meio que Judas também, né? Coloca a aliança, brigava, jogava a aliança longe. Depois tinha que pagar de novo 10 vezes a aliança. Aí depois comprou a de ouro, falei, não, ouro é muito caro, né, senhor? Deixa aí. Mas entenda comigo, meu irmão. Se eu quero a intimidade, eu tenho que ter alianças. Aqui não é diferente. Sabe qual que é o grande problema ainda da igreja, ainda se não for o maior? Falta de unidade. E aí eu vou defender elas até o final. Eu não vou falar somos elas, que pegaria mal, né, se eu falar isso. Somos elas? Hashtag somos elas? Não, né? Ontem teve o lá eles, achei legal a ideia, lá eles. Defendo, meu irmão, porque fala de comprometimento, fala de aliança, fala de compromisso. Não é porque eu não vou porque eu não quero. Fala de eu ir porque eu faço parte, é diferente. Faça de ir porque eu pertenço. Faça de ir, o fato de eu ir porque eu estou envolvido. Eu sei que existem casos e casos. Limpar a casa depois de um churrasco. Na verdade, ficou comendo churrasco o resto do dia, né? Também faz parte. Mas nunca pertencer, nunca participar. Eu acho que eu venho mais no elas aqui do que elas. E não é só pelo comes no final, não. Claro que isso ajuda. Diga-se de passagem. Mas eu estou falando, meu irmão, eu não aceito falta de unidade. Eu defendo a causa, eu visto a camisa. É o elas, mas poderia ser o eles. Poderia ser os kids. Poderia ser o boas-vindas. Como tem sido. Pode ser o desenvolvimento agora com o marketing, que a gente está... Com o marketing digital, com a mídia social. A gente está tentando, meu irmão. Aí você fala assim, pastor, mas você não precisa estar em todos os lugares. Não mesmo. De verdade, não preciso. Mas por que eu participo? Porque eu tenho um sentimento de pertencimento. Eu faço questão de estar lá. Às vezes eu sou chato, falo demais, que dou umas ideias, não concordo com essa ideia, não. Isso é meu. Eu sou chato, eu sei disso. Em alguns momentos. Obrigado, Su. Acho que é empolgação. Porque a maior luta dentro da igreja é quebrar essa falta de unidade. O diabo, tudo que ele mais quer é gerar, é destruir unidade. Pode parar e perceber quando a gente está construindo algo que começa a demonstrar a unidade da igreja, o diabo começa a trabalhar para querer destruir isso.
Porque tudo que Deus quer é prosperar. Mas tudo que o diabo quer é destruir. Então Deus, ele quer prosperar a família. A gente não tem dúvida disso, sim ou não? Deus, ele quer prosperar a igreja. Deus, ele quer prosperar as suas finanças. Mas o diabo o tempo todo trabalha para que isso não aconteça. Como? Gerando a falta de unidade nesses lugares. Então, é na igreja que a gente vai aprender sobre unidade. Porque nenhum outro lugar fala sobre unidade. Você não estudou o seu colégio e lá tinha uma aula de unidade. Na minha época tinha estudos sociais. Aprendi sobre as mitocôndrias, né? Na aula de ciências. Aprendi sobre geografia. Aprendi sobre história. Mas nunca me ensinaram sobre unidade. Fui fazer faculdade. Aprendi um monte de coisa. Cálculo integral, integral 1, derivadas. Sociologia. Mas não aprendi sobre unidade. Fui fazer pós-graduação em direito tributário. Aprendi também um monte de coisa. Regra matriz de incidência tributária. Olha, Fernando, bonito o nome, né? Mas não falou de unidade. Só tem um lugar, meu irmão, na minha vida até hoje que eu frequento que fala de unidade. É a igreja. Porque nem na minha família se falava de unidade. Minha família é muito unida, sabe aquela musiquinha? A minha família, é uma bagunça às vezes. Às vezes fica um tempo um sem se falar com o outro, não quer ver o outro, sai do grupo. Esses dias no grupo da família, meu primo perguntou para a outra prima se ela estava grávida. Só isso. A mãe saiu do grupo. A mãe da menina saiu do grupo. Eu falei, meu Deus, cara, eu só fiz uma pergunta simples. Aí ela respondeu, não, estou gorda mesmo. Acho que se ofenderam, né? Eu acho que se ofendeu. Só pode ter sido isso. Meu irmão, mas onde está a unidade nisso tudo? Aqui se fala de unidade. Aqui se ensina sobre unidade. Aqui se ensina sobre inclusão. Aqui se ensina a respeitar diferenças uns com os outros. É aqui. Eu só aprendi isso dentro da igreja. E é aqui que a gente vai aprender sobre unidade. Então se conecte à vida da igreja. Se conecte a isso. Outra coisa que você aprende aqui é a questão de santidade. Porque eu entendo que a minha falta de santidade pode ter impacto na vida de outra pessoa. E aí eu lembro muito do pecado de Acã. Que o pecado de Acã fez com que a consequência recaísse sobre toda a sua família. Quem conhece a história de Acã? Acã, vou tentar ser de uma forma bem sucinta. Após lá a conquista de Jericó, a ordem foi, não levem nada para casa. E ele levou para casa, escondeu embaixo da cama, e ainda falou que não foi ele que foi. Não, provavelmente foi um deles que aqui estão. Vira para quem está do teu lado. Foi você, né? Não foi não. E a consequência disso tudo, como você sabe, que o pecado de Acã fez com que ele e a sua família perdesse tudo. A história é um pouco mais dura, na verdade, com Acã. Chibata comeu. Acã morre, a família dele morre. Os bois de Acã morrem. Por quê? Porque a falta de santidade fez com que isso recaísse sobre a sua família. Por isso que é importante a gente valorizar a santidade dentro da família. Porque tem coisas que vão acontecer que vão recair sobre a família. E dependendo de como são as coisas, meu irmão, eu não estou falando que você nunca vai pecar. Pecar todos pecamos. Mas a gente tem que ter um zelo por essa família. Eu sou de uma família nordestina, tem que ter um zelo pela família, pelo nome da família. Tem que ter zelo. Só que antigamente, né, Didi, as pessoas achavam que zelo era aparência. Só aparência. Se zelo fosse aparência, nós dois, já era. Envolver a Tamires e o Fernando, se for aparência.
Porque tem uns que são menos providos de beleza. Né? No meu caso e o seu, Fê. O meu e o seu. Então, meu irmão, santidade nada tem a ver com aparência, mas tem a ver com estilo de vida. Não adianta você ter uma aparência de santo, mas não viver uma vida. Eu prefiro que você seja quem você é, mas que você viva uma vida de santidade. Não estou aqui para colocar rótulos e padrões. Se visse igual amiguinho, se visse igual... Essa daí tem chão, hein, Paulo? Sais, clothing. Vire seus olhos para Sião. Isso quer dizer sais. Tem a ver com isso. Tem a ver com o seu João. O seu João não veste igual o Wagner. Eu não consigo ver o seu João com a camisa rosa. Igual o Wagner está. Gerações diferentes, lutas diferentes, certo? Preconceitos talvez diferentes. Graças a Deus a gente não tem mais isso. Porque não se trata disso, mas e o interior? E o desejo por essa santidade? Essa busca por essa santidade? É na igreja que eu aprendi sobre isso. Por isso que eu valorizo. E foi aqui na igreja que eu aprendi uma das coisas mais importantes da minha vida, que chama aceitação. Ser aceito como eu sou. Até tentaram mudar. Né? Tentaram mudar minha forma de vestir, minha forma de falar. E às vezes eu olho numas fotos e eu falo, meu, será que sou eu? Parece até pastor. Quando olha. Até parece que é pastor. Mas tentaram. Porque a regra é assim, tem que se vestir igual. Né? Tinha que se vestir igual. Mas não adianta, de novo, ter uma roupa igual, não ter um coração igual. Não adianta. Então, assim, é aqui que eu fui aceito. E sabe onde eu fui mais aceito? É aqui dentro da família. Porque eu nunca vi aqueles que são família virem me criticar por quem eu sou. E eu tenho umas loucuras, às vezes. Né, neguinho? Tem uma loucura. Umas coisas meio loucas. Do nada eu apareço com as coisas novas. E o povo no começo assustou. Ficou meio com medo. Eu falo assim, irmão, mas eu te conheço. Era só isso que eu queria ouvir. Por quê? Porque é isso que importa. Então é aqui que eu fui aceito. Então se é aqui, Cacá, que eu fui aceito, eu não tenho que ficar procurando outro lugar. Eu não saio procurando outros lugares. Eu não quero ser outras pessoas. Eu não quero ser outras igrejas. Eu não quero ser outras famílias. Porque aqui eu fui aceito. E onde eu fui aceito é onde eu sou plantado. Não foi aqui que eu fui aceito. E aí eu começo a pregar. Então vamos falar de família. Vamos falar da minha família, a minha família Zoe. Sabe, irmão, uma coisa que eu quero deixar bem clara, que é um lugar de aceitação, não existe pré-requisitos. Não tem pré-requisitos. É só você olhar para o lado. Ninguém é igual a ninguém aqui. Pode ser parecido, mas igual não é. Porque não tem uma lista de pré-requisitos. Pastor, e se chegar alguém ali totalmente diferente? Ele aceita. Se chegar o carro de som aí, se não for com essa música, eles querem Flávia, é isso que está falando ali? Eu quero Jesus. Né? Cada um sabe o que quer, meu irmão. Eu quero Jesus. Agora, mesmo ele chegando querendo Flávio, a gente aceita eles. Só que a gente apresenta Jesus. É o nosso papel como igreja. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda sobre a honra de pertencer a uma família. Porque quando eu pertenço a uma família, ela me dá um nome. Te dá um nome. Então, poderia ser até alguém sozinho, mas agora eu tenho um nome.
É o que eu falo. AlbertoSilva.Zoe. Tem um nome. De onde que você é? Eu sou da Zoe. Que igreja você faz parte? Faço parte da Zoe. Ah, mas a Zoe... Olha que coisa legal de ouvir. A Zoe é a igreja do Fernando? É. É a igreja do Fernando. Você conhece? Conheço o Fernando. Lá tá lá que é Zoe. Ele é Zoe. FernandoAugusto.Zoe. Siga nas redes sociais. Se você não seguiu ainda, siga agora. De onde que você é? Eu sou da Zoe, cara. Camiseta da Zoe. Mãe, até a tatuagem da Zoe. Mas é meu. Cada louco sua mania. Defendo muito essa causa. Eu defendo muito essa família. Mas não é porque eu tenho que vocês têm que ter, não. Não façam. Não façam. Deixa eu com minha doideira. Eu sei que você tem também uma aí. Mas cada um com sua maluquice. Então, mais importante do que isso é o coração. Não adianta ter isso e não ter um coração. Mais importante do que uma camiseta é o coração. Eu defendo esse nome que eu carrego. O Senhor me plantou aqui, foi aqui que eu fui aceito, é aqui que eu vou ficar, e é aqui que eu vou levar. Pode passar vento, tempestade, buraco, seja lá o Twister, que eu sei que a Su gosta do Twister, do filme Twister. Não é da dança Twister, não, é do filme do furacão lá. Eu sou daqui, defendo esse lugar me deu um nome. Eu sei que você vai falar, pastor, mas o nome mais importante é o nome de Cristo, não tenha dúvida. Mas foi aqui que eu aprendi do nome de Cristo. Foi aqui que eu aprendi a ser família de Cristo. Eu já tive um monte de experiência em outros lugares. Eu até falei esses dias, se for parar para ver, na verdade, a minha história, eu sempre fui mais ou menos da mesma igreja. A igreja que foi mudando o nome, mudando de endereço. Né? Mas eu sempre, não vou falar os nomes por uma questão de ética, mas era tal, depois virou tal, depois virou tal. Conheci a neguinha lá na primeira. E não foi na primeira batista, não. Foi lá na primeira igreja. Está comigo aí. A gente se conhece desde lá. Foi a primeira pessoa que a gente convidou para andar com a gente, foi o lado de Adriana. Então veja aqui, tenho história, eu posso falar, eu fui plantado aqui, eu estou aqui. Porque me deu um nome. E eu zelo por esse nome, eu cuido desse nome. Sabe, meu irmão, eu falo sem problema nenhum. O meu nome, a minha família é a Igreja Zoe, o meu sobrenome é Zoe. Para quem não sabe o que é Zoe, o significado que às vezes assusta, João 10:10. Faz tempo que eu não falo, né? João 10:10. A Bíblia diz assim, o diabo vem senão para matar, roubar e... Certo? Mas eu vim para que você tenha vida, diga vida. Esse vida, o original dele é Zoe. Que fala de vida em abundante. Vida em abundância. Então, Zoe significa vida. Por que nós somos a Igreja Zoe? Porque nós estamos aqui simplesmente para transmitir essa vida abundante de Deus. Por isso somos Zoe. Quando perguntarem para você por que Zoe, agora você já sabe. Já esqueceu de novo? É só lembrar de João 10:10. E lembrar que você não está aqui para matar, roubar e destruir. O restante tudo dá certo, mas você está aqui para quê? Para apresentar essa vida em abundância, simples assim. Então o meu nome é Zoe, mas e o seu? Aí é você que tem que responder. É você que vai ter que falar. Mas aqui eu ganhei um nome. Outra coisa, tá certo essa hora, gente? Isso é de Deus? Senhor, Pai, me ajuda. Para o tempo, faz alguma coisa. Outra coisa, meu irmão, que é importante entender, que uma família, o fato de pertencer a uma família nos confere identidade. Identidade. Sabe, a forma como você é chamado responde à sua identidade. A gente tem uma identidade. A gente já foi conhecido como a igreja do amor, a igreja do abraço, a igreja da confusão. Você não sabe o que os outros pensam, meu irmão? Mas teve uma época aqui que eu vou falar para você, tinha uns enviados do Satanás aqui mesmo.
povo que gostava de uma fofoca e confusão. E engraçado, meu irmão, que é os que me procuram hoje e falam assim, e aí, ainda tem fofoca na igreja? Aí eu lembro daquilo, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Essa hora eu falo, Senhor, limpa o meu coração, pelo amor de Deus. Traz amor, 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 amor. Sério, gente, é sério. E eu tenho falado recentemente, meu irmão, eu nunca tive tão feliz com a minha família. Somos poucos, mas não temos... Eu só resolvo problema bom agora. O que é o problema bom? Amparar a viúva, amparar o doente, levar a palavra de boas novas. O que é que a Bíblia chama a gente para fazer? Chega de ficar resolvendo confusão. É o Eli me procurar ali. E aí, pastor, para onde nós vamos no final de semana que vem? Que evento que nós vamos? Aí eu falei, tem um evento de jovem. Ele falou, eu sou jovem. Fiz aniversário ontem. Quantos anos, Eli? 32. Ele falou para mim, 32. Conheço esse menino, tem uns 50 anos, mas nunca faz 50. Mas tá quase agora, eu descobri, 49. Ano que vem você não escapa. Aí eu falei, e aí, pastor? Ele falou, mas tem esse sábado agora, que é de jovens, que vai ser o dia inteiro. O pessoal tá querendo ir, né? E é gratuito. E agora no outro sábado tem um, que é das 8 ao meio-dia. Custa R$70 o evento lá, tem um café da manhã, tem um brinde, que geralmente é um livro, eles falam brinde, mas geralmente é um livro. Mas não vou prometer porque não é meu, não sei qual é o brinde. Né? Que custa R$70. Ele falou, opa, esse aí eu também vou levar a Sueli, quero abençoar mais uns 3 irmãos, se quiser ir. Não, abençoar convidando para ir, né? Calma, né? Convidando para ir. Por quê, meu irmão? É assim, é isso que eu quero me preocupar, meu irmão. Essa é a identidade que a gente tem que ter. A gente está aqui para aceitar pessoas. Por que uma identidade? Eu vou nas 8 porque nas 8 eu sou aceito. Eu vou nas 8 porque nas 8 eu sou abraçado. Eu vou nas 8 porque nas 8 eu sou cuidado. Eu vou nas 8 porque nas 8 ninguém vai ficar apontando o dedo para mim. Apesar que a correção ela faz parte de demonstração de amor. Mas é uma correção. Vem cá, meu irmão. Senta aqui comigo um pouquinho. Bater um papo. Porque o confronto faz parte. O grande problema é que a geração de hoje, essa geração mimada de hoje, acha que confronto é roubar espaço, é entrar na vida dela, você está invadindo o meu espaço. Não, meu irmão, eu estou te confrontando porque eu te amo. E estou aqui para te alertar, olha, esse caminho que você está seguindo não é um caminho legal. Mas a decisão é sua. Então, essa identidade é importante, porque nos céus, meu irmão, nos céus, a gente é conhecido como filhos de Deus. Esse é o sobrenome que a gente tem lá, essa é a identidade que a gente tem. Nós somos filhos de Deus. Então nós manifestamos essa identidade aqui agora. E qual é essa identidade? De parecer o máximo possível aquilo que Ele é. Amar como Ele amou, se expressar como Ele se expressou. Então a gente começa agora, as pessoas começam a se identificar, a querer participar, a querer se envolver, porque essa identidade agora está dentro dela, sabe? Eu costumo falar que o diabo é que nos traz apelidos, mas Deus, Ele nos traz identidade. Eu brincava muito quando eu conheci o Eli mesmo, sobre uma questão. É um apelido familiar, né? Não é um apelido que ele tinha familiar. Fala, não, seu nome é Eli. Seu nome é Eli. Mas não tem nada a ver, porque é um apelido familiar. Mas eu queria mostrar para ele naquela hora que você é o Eli. Porque eu tenho certeza que todo mundo aqui na época da escola teve talvez um apelido. Que hoje em dia nem pode mais, né? Orelha, gordinho, bolota. Ah, mas não pode. Pior que não pode hoje, né? Vicentinho, quando eu conheci o Fernando, ele era o Vicentinho. Tanto que eu chamava ele de Vicente, é sério, gente. Quando a gente conheceu ele era o Vicente, né, Fê? As pessoas te chamavam de Vicente. Porque ele parecia com o Vicentinho. E o pessoal ainda pegava a foto, mandava. Porque
Mas tem coisa que a gente não é obrigado a aceitar. E como que a gente se desfaz de apelido? Primeiro é você não pegar ar. O segundo é você mesmo não trazer aquilo para dentro de você. É você mostrar quem de fato você é. É você saber quem de fato você é. Quando a gente aceita, pega. Na minha época, não sei se acredito que alguns aqui viveram isso. Tinha umas correntinhas. Você ia na Praça Lauro Gomes e você mandava montar com as letras do seu nome. Era um cordão preto e vinho. Era a letra B, E, T ou Beta. Ficava andando. Na nossa época era na Leguinha. Quem mais viveu isso aí? Mari também tinha. Aí lá na rua tinha um rapaz que o apelido dele era Verme. Verme. E no dia que ele foi comprar a pulseirinha dele, a correntinha dele, o cara falou, quais as letras? Você pagava por letra. Ele falou, V, E, R, M, E. Aí o cara assim, olhou para ele e falou assim, é isso mesmo? Ele falou, eu sou o Verme, sou conhecido como Verme. E não tem nada a ver com loucura, eu não vou nem entrar na história que não vem ao caso, mas era o apelido dele. Até hoje as pessoas quando encontram com ele, e aí, Verme, beleza? Hoje, cara. Mas o importante, meu irmão, não é a gente assumir aquilo que a gente não é. É a gente assumir quem a gente é, a identidade que a gente tem. E a maturidade faz isso com a gente. A maturidade traz a certeza de quem a gente é. Outra coisa, eu já estou encerrando, peço mais 10 minutinhos. Que a família nos confere, meu irmão, essa família, questão de pertencer é aceitação. Por isso que eu falo, meu irmão, é nesse ambiente que eu fui aceito, é nesse ambiente que eu vou estar. Só tem um jeito de eu mudar esse ambiente. O Senhor falar comigo de uma forma clara. Clara. E olha que o meu eu já quis sair um monte de vezes daqui. O meu eu já quis largar um monte de vezes. E toda vez que eu pensei nisso, fica aí, que é o seu lugar. Coloquei aí, te plantei aí. E não tem nada assim, não é hora. Eu nunca ouvi isso, não é hora de você sair. Porque, na minha opinião, na visão de Deus, naquilo que eu acredito, naquilo que eu recebi de Deus, não tem hora para sair. É aqui é o meu lugar. Não é uma questão, não é hora. Quando fala assim, não é hora, significa que uma hora vai ser, é isso? Eu nunca ouvi assim isso. Não é hora de você sair. É aqui. Fica lá. Fica tranquilo, estou cuidando de tudo. Relaxa. Vai ficar bem. Porque eu só consigo avançar para o meu futuro quando eu abandono o meu passado. Então, abrir mão do meu passado, abrir mão das coisas tristes que já aconteceram, abrir mão das pancadas da vida. Eu quero o futuro, eu quero aquilo que Deus tem para nós. Foi aqui, meu irmão, que eu for aceito. E eu vou fazer de tudo para que as pessoas se sintam aceitas aqui. Tudo. Por isso que eu não desprezo o meu maior papel aqui, que é amar. Meu maior papel aqui é amar. Eu não tenho um outro papel. Você pode falar, pastor, seu papel é pregar. Mas se eu prego sem amor, são só palavras jogadas ao vento. O meu maior papel aqui é amar. Amar pessoas, amar você como você é. Corrigir você em amor. Abraçar você em amor. Envolver você em amor. Essa é a melhor forma. E outra coisa importante que você vai entender aqui, meu irmão, é que aqui você é valorizado. Quando a gente consegue entender que é uma honra pertencer à família, a gente entende que a gente é valorizado. Ou seja, você é importante para esse lugar. É importante. Para quantas pessoas aqui eu já não falei, olha, você está fora do que você está fazendo, mas você faz falta. Eu tenho certeza que pelo menos aqui, uma boa parte já ouviu isso de mim. Você está fazendo falta. É importante. Pensa bem. Respeite o seu tempo. Respeita aí o seu momento. Mas entenda, você é importante, você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor.
Sabe, meu irmão, você recebeu dons da parte de Deus para você fluir dele, e você começa a fluir aqui, meu irmão, dentro da família, dentro da igreja. É aqui que você vai começar a fluir essas coisas. Sabe, você foi ungido, você foi liberto. Para quê? Agora eu vou pregar as boas novas, agora eu vou levar essa visão para novas pessoas. Porque você é valorizado. Meu irmão, mas como que eu sou valorizado? Eu sempre falo isso para mim mesmo. A maior prova do quanto eu sou valorizado é quando eu olho para a cruz. Porque eu não merecia nada, ele me amou. Não tinha nada de bom em mim, ele me amou. Ele me fez se sentir parte. Me sentir importante. Sabe, e é disso aqui que eu estou falando. Você é precioso para Deus. E às vezes a gente não se sente importante para pessoas. Mas a gente esquece daquilo que Deus quer de nós. Às vezes o nosso ego ele é tão traiçoeiro que porque a gente não recebe um elogio humano, a gente acha que a gente é incapaz. A gente acha que a gente é burro. A gente não presta para nada. Porque a gente está esperando um elogio humano. Mas a gente esquece o quanto a gente é importante para Deus. Por isso, tudo que façamos, façamos para Deus, para a família de Deus. Com gratidão ao coração de Deus. E aí eu encerro falando de um ponto importantíssimo. E tudo isso aqui é bom, faz parte dessa honra de pertencer dessa família. Mas tem uma coisa que a gente não pode esquecer. Responsabilidades. Diga isso para quem está do teu lado. Responsabilidades. Porque se você faz parte de uma família, sim, você tem responsabilidades. Sim. Toda família tem responsabilidade. Toda. A nossa responsabilidade maior aqui é o quê? Ganhar todas as pessoas para Jesus. Essa já é uma responsabilidade que todos deveriam assumir. Imagina aqui, meu irmão, se todos nós aqui assumíssemos essa responsabilidade de ganhar uma vida ao ano. Lembra do kit ceia que a gente estava falando? Tem que multiplicar, tem que dobrar. Uma vida ao ano. Todos nós temos a responsabilidade nessa família. A responsabilidade de ganhar vidas não é minha. Também é minha. Ela não é só do seu líder de célula. Também é do seu líder. A responsabilidade é de todos. Meu irmão, e tem uma coisa importante. Você pode fazer da sua forma. Você pode fazer do seu jeito. Você pode fazer na tribo que Deus te colocou. No bairro que você está. Mas desde que esteja alinhado à mesma visão. Aqui, eu não fico limitando vocês. Eu vi isso da Amiguine essa semana, né, Amiguine? Pastor, não tem muito assim, você não fica muito travando as coisas que a gente quer fazer. Não. E eu não estou aqui para travar você. O pessoal da arte solta as artes lá e eu não travo nada. Tem coisa que é legal, tem coisa que é mais ou menos. É normal, às vezes para o meu gosto foi mais ou menos. Não é verdade? Mas eles são livres para criar. E criar fala disso, meu irmão. Nem tudo que a gente cria agrada a todo mundo. Para ver aí a questão de um músico que lança um... Aqui hoje como que seria isso? Um CD? Sei lá, na nossa época seria um álbum, obrigado. Lança um álbum com 12 músicas, uma faz efeito. Uma. As outras 11 músicas que ele trabalhou também arduamente para conseguir, talvez não fez o mesmo efeito. Mas ele não deixou de ser criativo. Ele não deixou de fazer. Ele não deixou de ter a liberdade de fazer. Aqui é a mesma coisa, meu irmão. Você tem liberdade para fazer, mas para fazer com responsabilidades. Responsabilidade. Eu não fico controlando como a célula. Fernando, se você não fizer a célula no padrão apostólico, anglicano, romano, ao quadrado, você está em pecado. Não, fez lá a célula dos meninos ontem, jogaram videogame, isso. Beleza. Um exemplo também é o Elas, que é uma forma de se fazer uma célula fora de um padrão.
É uma célula só para elas. Então veja, meu irmão, faça, mas tenha responsabilidades. Assuma responsabilidades. Eu venho de uma família que minha mãe sempre deixava responsabilidades. Somos em três, uma irmã deficiente, um irmão mais velho, mas sempre tinha responsabilidades. E quando ela chegava, ela ia cobrar o quê? As responsabilidades. Você fez o que tinha que fazer? Você lavou a louça? Você organizou as coisas? Está tudo em ordem? Meu irmão, hoje a Cláudia me cobra até hoje responsabilidades. Chega em casa, é impressionante, a primeira coisa que ela me fala, oi, desceu o lixo. Ela está lembrando o quê? Que eu tenho responsabilidades. E por mais que às vezes eu fique bravo, significa que ela não me ama? Significa que eu não pertenço àquela família porque você está me cobrando responsabilidades? Não faço parte? Não suja a louça? Não moro sozinho nessa casa, ela está abrindo o coração dela agora. Cuidado, ora aí. A Bíblia fala que o coração está cheio. Começa a orar, Senhor, tira de mim. São responsáveis. Aqui também, meu irmão, você tem responsabilidade. Você tem responsabilidade de pregar o Evangelho. Você tem responsabilidade de buscar salvar a todos. Você tem a responsabilidade de estar nos eventos da igreja. Você tem as responsabilidades de participar dos cultos. Isso se chama responsabilidade. E quando eu estou te cobrando, não significa que eu sou uma má pessoa. Quando eu falo para você, tem a responsabilidade de prestar atenção no culto, é responsabilidade. Tenham responsabilidades. Assumam responsabilidade com essa família. Você não pertence a ela? Se você pertence, tenha, meu irmão, isso dentro de você. Eu tenho responsabilidade com aquela igreja. Eu vou estar lá, vou fazer, vou participar, vou me envolver. Por quê? Porque isso tudo aponta porque a gente tem a mesma visão. João 10:30, e eu encerro aqui, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Eu e a Zoe somos um, meu irmão. Eu vivo em função dessa igreja. Mas eu não sou obrigado. Eu sou, porque eu assumi uma responsabilidade. Eu sou, porque eu sou aliançado. Eu sou, porque eu fui plantado aqui. Eu sou. Eu defendo a causa mesmo. Estou comprometido. Sabe? O apóstolo Paulo, ele ensina algo muito interessante em Filipenses 2. Ele diz assim, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nós temos que ter uma só forma de ter essa visão, de entender e de viver essa visão. É preciso uma família ter a mesma visão. Como você e o Henrique, como família, tem que ter uma mesma visão. Dá um exemplo, vamos comprar uma moto. Se não tiver a mesma visão, não compra. Porque nunca vão conseguir definir a cor, nunca vão conseguir definir o ano, nunca vão conseguir definir a forma de pagamento. Mas quando tem a mesma visão, e qual foi a mesma visão? Há uma necessidade. É isso? Nessa necessidade, isso vai nos atender, porque você vai, você me leva, você me traz. Essa aqui nos atende, alinhamento de visão. Quando tem alinhamento de visão, as coisas acontecem. Se nós queremos ver as coisas acontecer como família, temos que ter essa mesma visão, esse mesmo pertencimento, esse mesmo compromisso, essa mesma responsabilidade com essa casa, com essa família. E e eu encerro aqui agora de verdade, falando para vocês, porque eu não vou conseguir concluir o conteúdo todo, mas isso é a minha forma de ver. Essa foi uma decisão que eu tomei para a minha vida. Mas aí, qual é a decisão que você toma, ou que você tem tomado? Isso é uma resposta que você que vai ter que dar. E não é para mim, é para a família. Porque tudo aquilo que a gente faz, de novo, recai sobre a família. Sabe, tudo que uma pessoa solitária quer é uma casa para morar, meu irmão, um lugar para estar. Hoje,
A gente não conseguiu, mas também não tinha avisado os meninos a necessidade de ser hoje. Nós tínhamos combinado um vídeo até de efeito para isso hoje, para você entender. Já não tínhamos falado? E eu decidi o que pregar ontem à noite, quando saí daqui. Porque, meu irmão, eu só vou conseguir, meu irmão, de verdade, me firmar em algum lugar, firmar raízes, quando eu entender que ali é a minha família. Quando eu entendo que ali é a minha família, eu gero raízes, e essas raízes vão me levar a tudo isso que eu estou falando. Responsabilidade, comprometimento, aceitação, envolvimento. E esse é meu convite para você hoje. Venha participar, meu irmão, venha pertencer. Sabe, em tempo em que as pessoas hoje não querem fazer parte de nada, a não ser fazer a sua própria vontade, eu ainda, meu irmão, defendo que a igreja é lugar de pertencimento. Enquanto hoje a gente vê pessoas lutando, falando, não pertenço a igreja nenhuma porque nenhuma igreja presta. Ou porque não vale a pena. Eu não, meu irmão, eu defendo. Eu defendo porque foi aqui que eu aprendi os meus maiores valores. Foi aqui que eu aprendi sobre Cristo. Foi aqui que eu aprendi sobre aceitação, sobre envolvimento. Foi aqui que eu vivi as minhas maiores promessas. Semana que vem tem testemunho, não é isso? Ela falou, pastor, não sei se eu dou testemunho. Eu falei, não, vai dar semana que vem, que tem a bênção, tem que estar completa. Faltou hora extra aí. Perguntar para ele qual é o meu nome. Meu nome é trabalho, sobrenome, hora extra, porque vive na hora extra agora. Está aqui, porque a gente vai falar disso, ó. Eu vivi minhas maiores promessas aonde? Na igreja. E que, só um detalhezinho que muitas pessoas não sabem. Mas não era nem para você estar aqui, se fosse pela opinião dos outros. Porque vocês vieram para cá porque vocês decidiram andar aqui. Porque era o único jeito dela vir andar com a gente, foi colocado na época, é se você estivesse morando perto da igreja. Não foi? Você lembra disso, dessa reunião? Aí do nada, quando eu vou ver, estão morando no galpão. Foi essa conversa que a gente teve com eles. Vocês estão doidos? O que vocês estão fazendo? Olha onde vocês estão vindo morar, gente. Nada contra, mas houve um sentimento de... Pô, vocês não estão pensando? Levar uma bronquinha santa até no... Ela, não, pastor. Se para andar com vocês tem que vir para cá e eu estou aqui. Aí hoje vai falar que vem vai falar das bênçãos de Deus na vida dela. Só encostei o carro ontem lá, o portão abrindo. Vai. Doido, gente. É bom demais de ouvir. Agora, onde que ela viveu isso? Onde que ela pode compartilhar? Com que família que ela vai ver tanta gente se alegrando? É aqui, meu irmão, que é onde Deus colocou ela. Fique em pé em nome de Jesus. Eu tinha tema aqui para pregar mais 1 hora.